Capítulo 28. Ervas e raízes. As grandes propriedades medicinais das ervas e dos sucos de frutas e hortaliças têm sido reconhecida e apreciada desde tempos imemoriais, especialmente por povos primitivos. De fato, a cura por ervas foi o primeiro sistema de cura que o mundo conheceu e sua eficácia através dos séculos jamais foi questionada. As ervas foram postas ao nosso lado, em toda parte para nos servirmos delas. Em toda emergência, não há melhor nem mais seguro remédio do que aquele fornecido por Deus nas plantas que nos cercam. O Brasil tem talvez a maior quantidade de ervas medicinais do mundo, mas fora de qualquer dúvida, tem também a maior proliferação de farmácias repletas de drogas e panaceias rotuladas e repulsivo saber-se que tantas pessoas com tanta simplicidade largam seus corpos nas mãos de balconistas, mal informados nessas farmácias, para que eles aconselhem que droga tomar para suas dores. Quando fui aos Estados Unidos da América, a primeira vez em 1950, estava com um grupo de colegas visitando várias instituições de saúde e educacionais. E numa delas, um médico nos perguntou se justificava a anedota que por lá se contava de que no Brasil, um ano, a metade da população aplicava injeções, na outra metade e no seguinte era a vez de ser beneficiada a primeira metade. Rimos bastante, mas não tínhamos como negar a piada. Na verdade, por qualquer coisinha se vai à farmácia e ali sempre se acha alguém que nossa dizer o que tem para vender. E as mais das vezes o melhor remédio é aquele que precisa de ser espetado, porque deixa maior margem de lucro. Deus nos deu a melhor das drogarias nas ervas que fez crescer para nos socorrer em nossas enfermidades. Não há uma doença em que não possamos usar com proveito uma planta simples do nosso quintal, ou até de um vaso em vossa varanda. Basta que leiamos mais e procuremos aprender. Quando eu era criança, o que me posso lembrar de uns 60 anos atrás, a maioria dos farmacêuticos tinha de fazer algum outro trabalho para viver. Às vezes eram barbeiro ou dentistas ou outra coisa qualquer, porque a farmácia só não o sustentava. Em uma cidade em geral, não comportava mais do que uma botica, como era chamado a farmácia. Hoje, em qualquer cidade, há quase tantas farmácias como bares, e mais ou menos tantas quanto açougues. E é interessante notar como os três cooperam para a prosperidade um do outro. Quanto mais carne o indivíduo comer, mais incitante desejará, portanto, mais café e bebidas alcoólicas tomará, e então necessitará da farmácia para morrer mais depressa. Naqueles tempos antigos, toda mãe sabia que erva usar para socorrer seus familiares. Quando qualquer problema físico surgia ao pé da cozinha ou dos fundos dos quintais, havia sempre algumas plantas medicinais. Vou citar aquelas de que me lembro:
que havia em nosso quintal. Poejo, para catarro pulmonar, tosse simples ou coqueluche. Acidez e ardor no estômago, fermentações e cólica nos intestinos, e para acalmar os nervos, hortelã de 2 ou 3 espécies, para má digestão, prisão de ventre, vômitos, cólica dos intestinos, vermes. Marcela, a marcelinha galega, tônico para o estômago, perturbações gástricas, inapetência, indigestão, cólicas uterinas. Quase sempre usamos como camomila. Camomila para dentição das crianças, perturbações do estômago, diarreia, inflamações das vias urinárias, regras dolorosas, para sarampo, febre, escarlatina, também usada como suadouro. O capim-cidreira ajuda na digestão, usa-se em problemas de fígado, baço, rins, bexiga, gases intestinais e menstruação dolorosa. Tínhamos também arnica para machucaduras internas e externas. Alfavaca, manjerona, salsa e cebolinha verde que usávamos como tempero, mas com certeza altamente medicinais. Erva doce para gases intestinais, especialmente para as criancinhas. Também usávamos o mestrunço em forma de xarope para tosse, bronquite e tuberculose. Com ele, minha mãe se curou de tuberculose, quando já os seus pulmões sangravam diariamente. Não pretendemos tornar este capítulo um trabalho de ervas medicinais, pois há tantos livros sobre o assunto. Alguns um tanto confusos, outros titubeando, mas todos bastante proveitosos, basta que os leiamos. O fato é que, se ficarmos só com as plantas que crescem por perto de nós, em nossas hortas, em nosso jardim, nos campos e pequenas capoeiras, já temos uma farmácia inesgotável. Isto não é fantasia, nem força de expressão, pois era assim que vivíamos antes de conhecer médicos e farmácia. Até as flores e folhagem de nosso jardim parece não haver uma única que não tenha um ou várias aplicações medicinais. Rosas para purgativos e gargarejo nas inflamações da garganta, violetas para úlceras, inflamação da mucosa nasal, tosse e bronquite, capuchinha de várias cores que se come em saladas, folhas e flores ou se faz chá de ambas, para purificar o sangue, eliminar eczemas e psoriases, maravilha para hidropícia e leucorreia, suco de flores para dor de ouvido das crianças. Nos campos encontra-se a vassourinha antiga anticatarral, a carqueja com 1000 aplicações, em caso de pessoas obesas por retenção de água, mau funcionamento do fígado, dispepsia, anemia por perda de sangue e etc. Raiz de jurumbeba para hepatite, ictericia, dispepsia crônica, má digestão e para tumores eternos. Nas lavouras encontra-se quebra-pedra, tão usada em todos os problemas do rim e vias urinárias, cinciste, catarro da bexiga, nefrite, gonorreia e etc.
o cabelo de milho, a serralha, o dente de leão, a beldroega, o caruru, o bredo, todos medicinais e fonte de alimento, estes últimos. Há ainda muitas plantas das quais se usam as cascas ou as raízes, mas é notável que a maioria das plantas medicinais atuam nos órgãos digestivos e da eliminação, justamente onde começam os problemas de que resultam as doenças. Na distratação, uma planta a qual desejo dar destaque especial é o rubi, também conhecida por chimango, macaé. Ela é muito usada na machucada para contusões e ferimento externo, mas também é excelente em infusão para problemas de estômago e de fígado. Entretanto, o destaque especial queremos dar em favor de seu milagroso poder para curar a desidratação em poucos minutos com a primeira ou segunda dose de chá de rubi. O paciente já começa a reter os líquidos ou alimentos que ingere e desde então passa a recuperar-se rapidamente. Para uma criancinha, basta uma colher de sobremesa da infusão de hora em hora até melhorar. Um adulto pode tomar doses maior. O rubi é uma planta que todos deveriam ter sempre no quintal, quando não alguns ramos secos guardados para uma emergência. Como é uma planta que também serve para mau funcionamento do estômago e do fígado, pode ser necessária em muitas outras ocasiões, além de uma desidratação. Fico horrorizado considerando os milhões de cruzeiros gastos pelo povo e pelo governo no tratamento da desidratação, quando essa planta extraordinária cresce nos montes de lixo, ao pé das favelas e bairros pobres, justamente de onde procede os mais numerosos casos dessa doença tão comum no verão. A desidratação infantil poderia ser totalmente evitada com alguns cuidados simples. A causa inicial não é o verão, como creem alguns. Não há desidratação infantil em crianças amamentadas, inclusivamente no peito materno. Não é isto um argumento, mas muitas mães engrossam a mamadeira com amido de milho e arroz e acrescentam grandes quantidades de açúcar, o que causa imediata fermentação. Depois aumenta o mau dano nos intervalos, chás ou suco adoçante. Quanto mais líquido adoçado for ingerido, maior a perda de sal e vitaminas e maior o perigo da desidratação. Não se engrosse a mamadeira com nenhum amido antes das 8 a 12 meses. É preferível uma proteína, mas é muito melhor uma fruta, principalmente banana. Pode-se criar uma criança perfeitamente sadia só com frutas cruas e leite. Sempre as frutas antes do leite. Frutas polpudas, como a banana e a maçã, devem ser raspadas ou bem amassadas e dada ao pouquinho e não completar a refeição com um pouco de leite. Frutas mais suculentas, como a laranja e abacaxi e a uva, dá-las em forma de suco e depois o leite. 2 ou 3 mamadeiras por dia poderiam ser de leite puro, sempre procedida de um golezinho de suco de limão puro, e aí não há doenças que possam atingir crianças assim alimentadas. A fafa. Encerrando este capítulo sobre ervas medicinais, queremos
salientar que a cura pelas plantas não consiste em apenas usá-las em forma de infusões ou aplicações mediante medicamentos. Há muitos que deveriam ser usados como alimento pouco antes. Já mencionamos alguns, mas aqui queremos acrescentar outros e duas com destaque especial: a salsa e o salsão aipo e o pepino com casca, grandes remédio para problema das vias urinárias dos rins. E para a diabetes, então a alfafa fecham a lista como os. Esses dois deveriam ser usados diariamente como alimento em forma de chá. O Dr. Frank foi pioneiro na pesquisa da alfafa no começo do século. Recebeu depois a cooperação do Dr. Bayer, que sofria de lumbago e sarou com chá de alfafa. Mais tarde, outros fizeram experiência com essa planta, aplicando-a para a cura de outras doenças. Verificou-se que ela contém vitamina A, C, D, E, G, Q e U, e o complexo B, além de ser uma das plantas verdes mais ricas em proteínas completas, com todos os aminoácidos essenciais e os melhores minerais, e também uma das principais fontes de clorofila. A alfafa em chá, em pó, em clorofila liquefeita, a folha ou a semente pode ser usada como remédio ou o alimento como remédio para uma infinidade de problemas físicos, mas notadamente em todos os males dos rins, da próstata, vias urinárias e no câncer e outros. Quanto ao confrei, essa planta europeia quase desconhecida entre nós, sua análise lhe dá um lugar superior ao da carne como alimento e a muita outras ervas como hortaliça em vários países da Europa. Especialmente na Inglaterra, o confrei goza de fama de haver curado muitos casos de câncer. É recomendado para úlceras, queimaduras, irritações na vista, úlcera varicosa e etc. Em feridas abertas, aplicam-se cataplasma das folhas ou das raízes machucadas, e nos ferimentos mais sensíveis apenas o suco. Uma ou duas folhas de confrei picada na salada de outras verduras, ou mesmo juntadas às verduras refogadas, não modificam seu gosto e servem de remédio ao mesmo tempo. Também é proveitosa adicionar uma folha ou duas, ou chá de alfafa, hortelã, capim ou erva cidreira. O confrei é recomendado especialmente para bronquite, asma, sinusite. Ele certamente tem ainda virtude desconhecida, mas seu grande teor de vitamina do complexo B é um particular ácido patogênico, nos levam a dizer que o confrei é uma verdura que deveria ser usada diariamente com persistência. Algumas ervas podem também tomar o lugar de uma bebida agradável ocasionalmente. Aí estão, por exemplo, as folhas e flores de laranjeira e o capim cidreira, que numa infusão com um pouco de mel dão um maravilhoso chá para a ceia ou antes de dormir. O constitui um poderoso sedativo para um sono repousante. Especialmente as pessoas nervosas poderiam valer-se dessas ervas. É a pena que não possamos estender-nos mais neste assunto para descrever outras plantas maravilhosas como algas marinhas, agrião e etc. Entretanto, recomendamos que todos procurem ler mais sobre plantas, tanto as que se usam para comer como aquelas que
melhor se prestam para medicamento. E na natureza está diante de nós com seus recursos prodigiosos e pronta para nos socorrer em nossas dificuldades.